Senhor presidente, colega da mesa, colegas vereadores, público presente. Eu quero iniciar minhas palavras parabenizando a secretária de Ação Social, Tassiana Coimbra, pelo prêmio nacional recebido a semana passada, né? Foi um dos destaques no Brasil em gestão de secretarias de ação social de todo esse país. Então, realmente é um prêmio que merece destaque, mostrando todo o compromisso e toda a competência dela, juntamente com a sua equipe, mostrando que o município realmente caminha pelos caminhos certos, nos avanços que são necessários cada vez mais. Então, está de parabéns à secretária e toda a sua equipe. Mas, senhores, nós estamos vivendo neste país um momento muito crítico e um momento muito sério da vida nacional. E que é preciso que todos nós estejamos muito atentos a todos os acontecimentos que acontecem nesse país. Um grupo de políticos de oposição, juntamente com a classe rica desse país, os empresários desse país, os chamados abutres deste país, que enriqueceram e que roubaram esse país ao longo de 500 anos, querem mais uma vez derrubar uma presidenta legitimamente eleita pela maioria dos votos do povo do Brasil. Uma presidenta que não pesa contra ela nenhuma acusação de ato ilícito ou de ato de corrupção. Uma presidenta que teve a coragem de sancionar esta lei que está aí, chamada Lei da Delação Premiada, em que os corruptos vão até a justiça, abrir a boca e dizer tudo aquilo que sabem. Será que uma presidenta que tivesse algum tipo de envolvimento com atos de corrupção sancionaria uma lei deste porte? Mas Dilma sancionou com a coragem da mulher guerreira que é. E o que existe contra Dilma é o preconceito por ser mulher. E é o preconceito por ser uma mulher que está começando a dar liberdade a todos os órgãos deste país para que a corrupção seja apurada e para que os corruptos sejam presos. Então, é a inversão total de valores. Nós temos na presidência da Câmara Federal um indivíduo comprovadamente corrupto, um indivíduo comprovadamente ladrão. E quem disse isso não foi a Justiça do Brasil. Quem disse isso foi a Justiça da Suíça, quando mandou todo o relatório com todos os recursos e todo o dinheiro desviado por esse indivíduo. Ao ponto, senhores, de a sua digníssima esposa ter pago ao longo dos anos, somente em cartão de crédito, 2 milhões de reais. Esse é o indivíduo que quer dar o golpe no nosso país. E que está por trás deles, políticos corruptos, da laia do senhor Aécio Neves, da laia do senhor Mendoncinha desse estado, da laia de Agripino Maia, do Rio Grande do Norte. Todos comprovadamente corruptos que receberam dinheiro ilícito. São esses um dos indivíduos que querem derrubar a nossa presidenta. Apenas 2 entidades assinam um manifesto contra Dilma. E quais são as entidades? Os milionários desse país, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo e a Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro. Os milionários do Brasil assinam um documento para derrubar Dilma. E quem é que assina um documento a favor de Dilma? São as entidades sérias, são as pessoas decentes que ainda existem nesse país. São mais de 40 juristas de renome nacional que fazem um documento dizendo que o pedido de impeachment de Dilma é ilegal. São 16 prefeitos de capitais,
são 16 governadores de estado, são mais de 1.000 pessoas de renome no Brasil, entre professores, intelectuais, escritores, cineastas, artistas, atores. É a Ordem dos Advogados do Brasil, é a CUT, é a União dos Estudantes do Brasil, é a Conferência, é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. São partidos políticos como o PSOL, como a Rede, que mesmo sendo oposição a Dilma, reconhece a honestidade e a mentira que estão querendo colocar contra a nossa presidenta. Mas aí, os golpistas que achavam que iam encher as ruas no dia 13, e são tão golpistas, e são tão descarados, e são tão ditadores, que marcaram uma manifestação exatamente na data do dia 13 de dezembro, quando fazia aniversário do AI-5, do ato institucional número 5, dos militares, quando deram o golpe em 64, que tiraram todas as liberdades nesse país. Marcaram na mesma data, e quem comandava a manifestação na Avenida Paulista era um imbecil, um idiota desqualificado, o ator Alexandre Frota, ator de filme pornográfico. Então são esses um dos indivíduos que estão à frente do processo, que querem derrubar nossa presidente. Gente desqualificada, gente sem formação, imbecis, idiotas, abutres, como eu chamei no início. E aí as manifestações foram um fracasso, porque o povo não foi à rua, porque o povo começou a entender a mentira, o povo começou a entender o golpe de quem não aceitou a derrota nas urnas e que querem, porque querem derrubar uma presidente legitimamente eleita. E meus caros vereadores, defender o Estado democrático de direito não é defender a permanência de Dilma na presidência da República. Defender o Estado democrático de direito é fazer com que se cumpra a Constituição desse país. É fazer com que nós permaneçamos na liberdade. O que está em jogo é isso, amigos. O que está em jogo não é a permanência ou não de Dilma Rousseff na presidência da República. O que está em jogo é o Estado democrático de direito. Isso sim é o que está em jogo. E é preciso que todos nós que estejamos aqui nos manifestemos ou contra ou a favor do processo que está aí colocado. Não podemos nos omitir. Defender o Estado democrático de direito não é defender Dilma Rousseff, é defender a Constituição. E isso cabe a todos nós que estamos momentaneamente com um mandato eletivo de vereador. Isto é o que está em jogo. E não a omissão. E não ficar calado. E não dizer se é contra ou se é a favor. É isso que está em jogo. E é preciso que todos nós estejamos alertas. Porque é muito conveniente num momento como esse ficar calado e não dizer nada. Hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação de busca e apreensão na casa de diversos políticos deste Brasil. Poucos tomaram conhecimento. E por que poucos tomaram conhecimento? Porque na operação de hoje não tinha nenhum político do PT. Na operação de hoje, as pessoas que foram denunciadas para um processo de busca e apreensão não eram do PT. E a grande mídia desse país, associada com os partidos políticos golpistas, quiseram colocar que quem tinha criado e inventado a corrupção era o PT. Hoje a busca e apreensão foi na casa do senador Fernando Bezerra Coelho, no seu escritório, que não é do PT, é do PSB. Foi na casa de 2 ministros que são do PMDB. Mas como não tinha ninguém do PT, a grande mídia se cala. A grande mídia chega ao absurdo de prender alguém e colocar amigo de Lula. Foi denunciado ou foi preso. E nós vivemos, senhores,
em um país em que a mídia está entregue completamente na mão dos ricos e na mão dos políticos, em que hoje você não tem acesso a falar. E como diz Zequinha, eu vou lembrar episódio de Sertânia, porque a única tribuna que nós temos é essa. E vou provar porque é a única tribuna, meus amigos. Está aqui um documento entregue por mim e pelo vereador Junião Lins. A direção da Rádio Sertânia FM, assinado e recebido no dia 12 de março de 2015. São 9 meses sem resposta, dizendo que o documento está sendo analisado pelo jurídico da rádio em Petrolina. E o que é que nós estamos pedindo aqui? Estamos pedindo aqui que nós, da situação, tenhamos um programa do mesmo jeito que a oposição tem. É isso que estamos pedindo. Não estamos aqui pedindo a rádio para falar de graça, não. Nós queremos comprar um programa na Rádio Sertânia FM, mas esse direito não nos é dado. Nos negam o direito de falar como eles falam toda semana se quiserem. Dizem o que querem na rádio, falam o que aconteceu e o que não aconteceu, e tentam passar para a população como verdades, quando muitas delas que estão ali não são verdades. E isso é uma pequena amostra do que se passa nesse país. Todos os meios de comunicação entregue aos milionários e aos políticos desse país, em que só tem quem tem acesso, é quem é do lado deles. Se for da oposição, não tem acesso. Esta é a realidade em que vivemos. Esta é uma verdade que muitos não gostam de ouvir. Mas esta é a situação. Estou aqui mostrando de quando foi entregue. Recebido pela direção da rádio, no dia 12 de março de 2015. Hoje nós estamos no dia 15 de dezembro de 2015, sem nenhuma resposta, nem para sim e nem para não. E é por isso, senhores, e é por isso que a população mais humilde deste país, que é a população que foi mais beneficiada ao longo dos 13 anos de governo do nosso partido, que as verdades são tão verdadeiras, que a própria imprensa golpista não teve como mentir ou renegar alguns fatos verdadeiros que aconteceram neste país. A Folha de São Paulo, que é um jornal golpista, que é um jornal que cresceu às custas dos militares desde a época do golpe, que faz hoje os mesmos editoriais que fez no pré-golpe de 64, teve que reconhecer que o aumento de renda da população do nosso Brasil nunca cresceu tanto em nenhum momento da história quanto nos 13 anos do governo Lula e do governo Dilma. E é isso que a grande mídia golpista, e é isso que os políticos atrasados, e é isso que os políticos que estão aí não querem. Não querem que um projeto de mudança siga em frente. Se o nosso partido cometeu algum desvio, se algum dos seus militantes cometeu algum desvio, que seja rigorosamente punido dentro da lei, que sejam julgados e que sejam presos e que paguem pelos atos ilícitos que fizeram. Não reconhecer os avanços que tiveram no nosso governo. Mais um minuto, vereador. É ser míope, é ser cego, ou é agir de má fé? Porque nunca na história desse país tivemos tantos avanços e tanta melhoria como tivemos ao longo destes 13 anos. O que não podemos é mudar
500 anos de história em que este país esteve entregue na mão dos ricos, na mão dos coronéis, na mão dos políticos mãos sujas, que tentam voltar a dominar o nosso Brasil. Senhor presidente, para encerrar, nós estamos na penúltima reunião do ano, né? E quero aqui em breves palavras desejar um Feliz Natal, um ano novo de muita paz, de muita harmonia, de muito trabalho, e fazer aqui um apelo. Teremos um ano eleitoral, e pelos acontecimentos da última semana, nós parece que já temos um processo eleitoral antecipado. Então é preciso a gente ter muita calma, muita serenidade, para que a gente entre em 2016 com a cabeça no lugar e com os pés no chão. Vamos fazer a campanha limpa, vamos fazer a campanha das ideias, vamos fazer a campanha da verdade, para que nós que estamos como político possamos começar de cabeça erguida, chegar na casa do eleitor e poder pedir o voto, porque o nosso discreto está, nós que não somos ladrões, nós estamos tão desacreditados quanto os ladrões que estão aí nesse nosso país. E é preciso que a gente acabe com gestos e que a gente tome realmente atitudes verdadeiras, atitudes de trabalho, e que cada vez mais a gente possa trazer o trabalho e as ações que melhore a vida do povo de Sertânia. Muito obrigado e uma boa noite a todos.